Sei, eu já sei. Boa noite. Então, gente, a gente está estudando os 7 ais, e aí, nesses ais, o que está acontecendo é que Jesus está dando para nós. Ele estava numa conversa com os discípulos e a população, né? E ele estava falando, da pregação dos escribas, que faziam, mas a ação deles contradizia aquilo que eles pregavam. E aí Jesus começa a dar os exemplos, né? E hoje nós estamos aí no sexto ai, né? Onde a gente vê que esse ai é um lamento, é uma indignação, né? Que a gente viu que isso tem esse tom, né? Então ele fala para nós assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Aí nós vimos que a questão da hipocrisia é que tem uma certa máscara que você tem um ganho por trás, né? Pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, versículo 27 a 28. Aí, gente, primeiro nós vamos tentar entender o que é esse sepulcro caiado, tá? Então, o que acontece é o seguinte, que lá em Números existia uma lei que foi dada, né? O Números faz parte do Pentateuco, onde está escrito que todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de alguém, ou numa sepultura, será imundo por 7 dias, tá? Durante 7 dias ele está imundo. Se eu toquei no cadáver, se eu toquei no túmulo, se eu toquei no osso, 7 dias eu estou impuro. Então eu não posso tocar em ninguém, que senão eu torno ele impuro também, tá? Sim, qual que é o problema disso, né? Então, o que que Pastorino vai contar para nós? São considerados fariseus e escribas aos sepulcros caiados, são comparados, escribas e fariseus, aos sepulcros caiados. Refere-se ao costume da época que desde 15 de Adar, entre fevereiro e março, é, os meses dele, gente, são 30 dias. Então, assim, se comparar conosco, às vezes da fevereiro, às vezes da março, que nossos meses é 30, 31, só tem um fevereiro que é menos, né? Um mês antes de Nissan, que era o mês da Páscoa, que a Páscoa lá dava março ou abril, né? Dependendo, estava mais para março, mais para abril, quando se comemorava a Páscoa. Os sepulcros eram caiados de branco para que ninguém, por descuido, tivesse contato com o túmulo. Então, a imagem é essa aqui. Fica tudo bonitinho mesmo, né? Porque fica tudo caiado, né? Que é aquele cal que passa é de cal branco, né? Que eles passam e fica assim. Gosta? Hã? Você encostou, você está impuro. Agora você imagina, uma pessoa saiu de Nazaré, andou 142 quilômetros a pé. Pense bem. Chegando lá em Jerusalém, tu não está sabendo, encosta no túmulo. Não pode participar da Páscoa. Não pode ficar perto de ninguém, não pode encostar em ninguém. 102 quilômetros a pé. Entendeu, gente? Por que que o pessoal, um mês antes, pintava os túmulos todo? Porque a pessoa chegava de outro lugar, às vezes não tinha noção que tinha um túmulo aí, ali, aquele local ali, né? É uma pessoa que não é do lugar. Então, e recebia muito visitante. Então, a questão toda é essa, que se ele tocasse, ele não poderia participar da festa, né? E então não podia conviver com os outros, porque você ia fazer a mesma coisa com o outro, né? Não podia tocar no outro. Então, Jesus vai usar isso como metáfora, tá? Então, só para a gente entender que Jesus olha para isso e vai fazer uma metáfora. Exatamente para esse costume. Ok?
Então, vou ler de novo, ó. Sois semelhantes aos sepulcros caiados. Ele está comparando. Porque por fora parece formoso, tudo pintadinho de branquinho, limpinho, né? Fica Sepulcro é túmulo. 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 Isso. Não, esse túmulo, esse sepulcro é isso aqui, ó, olha lá a imagem. Tá vendo? Cada um desse lugar tem gente enterrada, tá? Então, se eu explicar melhor isso aqui, é, é, daquela época, como é que se fazia? A pessoa morria, você colocava como se fosse em cavernas, né? Igual Jesus vai ser enterrado. Ele colocado lá. É como se fosse. Eu vou trazer na época que a gente for falar da morte de Jesus, que vai ser logo, logo, né? Então, é como se fosse uma gruta, onde tinha assim, como se tivesse um lugar para deitar o corpo. Aí você deitava o corpo e deixava lá um ano. Depois de um ano, você voltava, pegava os ossos e enterrava nisso aqui. Então, eles não vão direto para a terra, não, igual a gente. Não é, não. Eles ficam lá um ano depois. Aí tem uma pedra, assim, que eles rolam, tampa o túmulo, fica lá um ano. Depois de um ano, eles vêm, pegam os ossos e enterram aqui. Aí é o túmulo, tá? Só tem osso aí. Tem sim, eu vou trazer na época de Jesus, eu vou trazer, porque a gente não ia falar especificamente de morte, eu não trouxe, mas tem, é da família. Porque aí depois eu tirei aquele osso, pus lá pro negócio, pode usar. Só que isso. No caso, não tem terra. Ele não tem terra e também depois de um ano você abre e não fica nada lá. Você fica, tirou, enterrou, né? E aí o túmulo, aqui é cheio de osso, então sepulcro é a mesma coisa de túmulo. E caiado quer dizer, isso é cal mesmo, gente, é cal branco, tá? Para as pessoas não internarem, tá? Cada negocinho desse aqui é um túmulo. É, eu acho que é o terreno também, você não sabe quantas pessoas tem ali dentro, né? Porque os ossinhos dá para, né? Já tá Fazer um. juntinha, né? Tá juntadinha. Então, interiormente, olha o que ele fala. São semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, porque é tudo branquinho. Mas por dentro estão cheios de ossos de mortos, ok? E de toda imundícia. Assim também sois vós, exteriormente parece tudo justo, mas por lado de dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Então Jesus está fazendo assim, olha, os escribas e fariseus, pela maneira deles agir, eles parecem aqueles túmulos branquinhos, tudo bonitinho. Quando você olha por dentro, só tem imundícia, ou seja, hipocrisia e iniquidade. Deu para entender o paralelo? No túmulo, osso e imundície. Na pessoa, hipocrisia e iniquidade. Ainda está no templo ainda. Ainda está no templo. Aquela conversa que começou lá atrás, a cadeira de Moisés, e senta os escribas, vai escutar o que ele diz, mas não faça o que ele faz. Ele está explicando o que eles fazem. Ok? Na época do meu avô, falava assim: Tava. por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Não tem É, isso? é isso mesmo. Aqui em Minas tem isso, esse ditado. Pão bolorento. Eu não sei por quê, mas não sei por que a bela viola e pão bolorento, eu não sei, mas tem esse, eu conheço esse ditado. É. Então, gente, eu queria saber o seguinte, tá, gente? Vocês que estudam Joana, o que que esse túmulo caiado te lembra? Que é bonitinho por fora e esconde tudo debaixo do tapete. A máscara? A máscara e a sombra é o escondido. E a sombra, isso que é. Isso. Então, eu trouxe desse livro aqui, a capa dele é violenta, é sobre o mal, tá? Esse livro é só sobre o mal. Muito interessante, inclusive, de John Sanford. O quê? Mal. Ah, Ao lado sombrio da realidade. é.
O lado sombrio da realidade, de John Sanford. Então, ele explica assim, ó, a persona também pode ser o órgão da personalidade através do qual expressamos certas coisas a respeito de nós mesmos para os outros. Por exemplo, se você for a uma festa e cuidadosamente vestir suas melhores roupas, adotando maneiras graciosas e charmosas, não significa que você está tentando esconder seu verdadeiro eu para os outros. Então, ele está falando o lado bom da persona, a persona ou máscara. A gente faz isso meio inconsciente, tá, gente? Você chega num lugar, é como se você detectasse o que aquele ambiente permite ou não permite, e é um aprendizado social. Pessoas que não têm problema de persona são desagradáveis. São pessoas que não têm noção. Você fala assim, a pessoa é sem noção, não sabe comportar no lugar certo, do jeito certo, sabe? Destoa. É aquela pessoa meio rude, né? Então, é isso que ele está falando. Tem um lado bom da persona, ó, que expressa certas coisas a nosso respeito. Então, você chega num ambiente igual uma festa, você não vai ser sincerômetro, sem noção. Aquele povo lá não é íntimo seu, é social, né? Então, você está fazendo um social. Você tem que, né? Você não vai chegar lá e contar suas desgraças, né? Se você for a uma festa, você põe sua melhor roupa, adota uma maneira graciosa e charmosa, não é que você está tentando esconder o seu verdadeiro eu dos outros. Isso chama convívio social. Isso é a persona saudável, tá? É normal isso, mesmo porque é bom a persona que ela facilita o relacionamento entre nós. Senão ninguém toleraria. Você está de mau humor, sai brigando com todo mundo, você, né? Não pode, você tem que aprender a ser gentil, a ser educado, por favor, né? Tá. Mas isso é Isso. Sim, sim, usado. É, na conquista, a gente é, é, espiritual. a conquista, a gente usa a melhor persona que a gente tem, que a gente acha que a gente tem, né? Exatamente, né? O que você falou? Não é? Você usa melhores cartas, melhores charmes, não é? Aí, olha bem, se você for muito sincera, a pessoa fala, eu estou conhecendo hoje, é isso? Deus que na hora que se mostrar. Pois é. É, é fria, né? Aí ele vai explicar. Pode ser que atrás da persona das roupas e da maneira adotada, você esteja expressando um lado seu e se relacionando melhor com os outros de forma particular. É por isso que a vestimenta e a moda em geral são tão populares e até necessárias, pois a vestimenta adequada nos ajuda a expressar a persona correta para uma determinada situação. Se você não tiver uma persona bem trabalhada, você tem um problema de adaptação social. Porque você é uma pessoa desagradável, inconveniente, um mala. Então, é isso. Vamos resumir: um mala. Vamos deixar claro, né? Que ninguém tolera a pessoa assim. Então, o que que acontece? É isso que ele está falando, tá tudo bem. Por isso é que existe a moda, por isso que existem os costumes, que a gente precisa da persona para esse. Não é disso que Jesus está falando, ele está diferenciando. Não, isso não. Isso tem que usar, inclusive no trabalho. Não é? Você não vai tratar uma pessoa do trabalho igual você trata a sua filha. Você vai conversar com ela os mesmos assuntos que você conversa com uma pessoa. E não, você tem que ter noção, né? Então você tem. É isso que ele está falando. A persona em si não é ruim. Nós vamos chegar no túmulo caiado. Calma aí. Vamos chegar lá. Quando é mala demais, pode ser baú. Exato. A mala crescida, né? É. Aí ele começa.
O problema da persona surge quando nós nos identificamos demais com ela. As pessoas que se identificam com a persona usam-na como máscara ou disfarce. Sua personalidade real fica oculta e elas ficam limitadas pelo papel representado pela persona. Além do mais, quando a identificação com a persona, o contato com o lado sombrio e obscuro da personalidade é certamente perdido. Assim, a identificação com a persona leva um artificialismo, falsidade e superficialismo da personalidade. Faz um emoji, né? Caiu aí em cima esse emoji. Muda, né? Então, o que que ele fala aqui, gente? O problema é quando a gente. E o primeiro sinal que você está identificado com a pessoa é se você não despir dela. Então, você tem uma profissão. Vamos supor que eu seja um administrador. Dentro de casa, eu sou a mesma pessoa. Está errado. Eu não estou conseguindo despir a minha pessoa. Um general, ele é general lá no exército. Dentro de casa, ele não pode ser general. Então, se ele usa os trejeitos, o jeito de falar, o jeito de tratar a esposa e filho, que nem trata o soldado, ele não está conseguindo tirar. Por isso que ela é artificial, ela é rígida. A mesma coisa o médico. Ele não é médico dentro de casa, ele é pai, ele é marido, ele não pode. Aí é sinal que ele está identificado com a pessoa. Né? Ali eu tenho outro papel, eu tenho um papel, a mesma coisa. Se eu estou identificada com o papel de mãe, eu trato meu marido que nem filho. Tá errado. Você tá colada na persona. Ok? Eu sou mãe dos meus filhos, eu não sou mãe do meu marido. Aí eu começo a identificar. Vocês estão entendendo? A coisa fica mais rígida, fica artificial, superficial. Você está misturando as pessoas. Não pode. Aí é a hora que ela começa a dar problema. Então, gente, qual que é o problema da pessoa? A gente está identificada, aí ela se torna máscara ou ela se torna máscara ou disfarce. E aí que é o problema. O eu nosso real ficou oculto, né? E aí, se a gente está aí, o que é o maior problema no nosso psiquismo? É a unilateralidade. Então, se eu estou identificada com a persona, o que está no meu inconsciente? Ah, Renê. Ah. É a sombra. Então, gente, olha bem, Jesus está falando dos túmulos caiados, né? Então, ele está comparando os hipócritas, os fariseus, com os túmulos caiados. E aqui o autor está explicando isso. O túmulo caiado é uma persona, é uma máscara social, e ela tem um sentido social de a gente se relacionar, facilitar os intercâmbios sociais nossos, que é bacana. O problema é quando a gente se identifica com essa máscara, porque primeiro a gente começa a ficar com ela o tempo inteiro. Então, eu sou professora no meu trabalho. Chego em casa, eu continuo professora do meu filho, do meu marido. Não, sei lá, você não é professora, você é mãe, você é esposa. São máscaras diferentes. Então, você não está tendo troca das máscaras. A mesma coisa, a pessoa pode estar identificada com a máscara da mãe, e aí ela trata o marido como filho. Ela trata os colegas de trabalho como filho. Ela está identificada com a pessoa. Isso é que é. Então, ela não tem essa labilidade. Isso já mostra um artificialismo, que ela está se identificando com a máscara. E aí, o que ele fala? O que é o problema disso? Que você vai se distanciando de você mesmo. Por quê? Olha lá. O contato com o lado sombrio e obscuro da personalidade, ele é perdido.
Assim, a identificação com a persona leva a isso, a falsidade, artificialismo e superficialismo da negócio. Então, gente, nós somos luz e nós somos sombras. Quando eu faço a máscara, eu escolho um lugar luz. Aí eu fico unilateral. Aí eu escondo a sombra, que é o lado que eu não quero ser, no meu inconsciente. Logo eu ativei ela. Eu dei força para ela porque joguei ela por dentro do inconsciente. Eu sou luz e sou sombra, eu tenho que ser as duas coisas. Deu para entender? Foi mais ou menos claro? Pode perguntar, tá? Que elas estão vendo isso toda segunda-feira. As Aí capinhas coloca delas ficam- ela no porão, né? Joga no porão. Só que quando você joga isso, você nega em você, automaticamente você instintiva. Quando você é consciente disso, você usa a persona e tira ela. Mas você faz isso quase inconsciente, não é que você. Então você chega em casa, você já troca, você já vira o outro papel seu, entendeu? Então já mostra uma dinâmica que você está tendo aí que você não está identificado. Você faz isso, você não faz isso de forma consciente, é automaticamente. Aí você tem que começar a observar isso, que aí é sinal que você não está unilateral. Aí você não tem intimidade. Você já pensou você conviver com uma pessoa que é sei lá, um médico dentro de casa? Aqui aguenta. Ninguém aguenta. Ou em general dentro de casa. Lá ele não é general, ele não é médico, ele não é professor, ele não é dentista, ele é esposo, pai, mãe, filho. É esse o papel da intimidade, né? Então, é isso que ele falou. É superficial, você se perde você mesmo, tá? O que funciona num lugar não funciona no outro. Você vai num boteco, você não pode agir lá igual você age no velório. E o contrário também, você vai no velório e vai agir como se estivesse no boteco. É isso que é a persona inadequada, tá? Uma persona tende a ser inevitavelmente compensada pelo mundo interno. Aí é que está o problema. Ou seja, em algum lugar do inconsciente, o oposto exato daquela persona será constelado. E aí ele vai agir por trás de você, você nem vai perceber. O problema é esse. Então, vamos supor que eu acho, e a gente esconde o que a gente acha feio, tá, gente? E a gente mostra o que a gente acha bonito. Aí que vem o problema, a luz. Então, eu acho para mim que é um valor uma pessoa honesta. Aí eu ponho a persona de que eu sou uma pessoa muito honesta, honestíssima. Primeira coisa, não vou tolerar nenhum tipo de desonestidade. Vamos dizer assim, gente, vamos separar o ato da pessoa, tá? Eu posso não tolerar o ato, mas não tem por que não tolerar a pessoa, tá? Eu não posso julgar a pessoa. E a segunda coisa é que eu vou começar a ter atos desonestos sem perceber, nas pequenas coisas. Entendeu? Por quê? Por causa disso, porque eu tô aquilo, aí você foi por uma ponta, o oposto está constelado no seu inconsciente. E aí você vai falar, não, é bobagem, por quê? Né? Então, sei lá, você está numa academia, acha uma borrachinha de cabelo. Ah, o que que tem? Isso aqui é 30 centavos? Não vou devolver, põe no meu cabelo. Mas não era seu. O ladrão não é pela quantidade que você rouba. Entendeu? E você não Ai, conseguiu. agora até olhei, porque uma vez, sei lá, eu já achei uma precisando muito prender o cabelo, na hora amarrei o meu. E depois nem sei do destino dessa praga, dessa buchinha. E agora? Pois é. Entendeu, gente? Aí eu tenho um discurso muito honesto, mas eu tenho pequenos atos de desonestidade que eu não percebo. Eu paro num faixa azul, por exemplo, eu vou lá só pegar uma mexerica e sair correndo. Vou. Muitas vezes, né, Vânia? Pessoa que é muito honesta, aí de repente ele vai, todo mundo está fazendo, eu também vou fazer.
Ai, todo mundo está parando a fila dupla, eu também vou parar, né? É. Ele mostra a desonestidade nesse E a, instante. e a pessoa, como está na sombra, gente, a pessoa não percebe a contradição, porque ela É. não é capaz de roubar um banco. Na hora de fazer a conta com você, que é uma coisa grande, ela é honestíssima nos mínimos detalhes, entendeu? Mas isso Aham. tanto impressiona, porque nas coisinhas pequenas, ela não acha que é desonestidade. Então, eu estou dando um exemplo de desonestidade, que é uma máscara, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Eu sou uma senhora muito, como é que eu dizia assim, familiar, e a minha sexualidade está onde? Ela pode se expressar de outras maneiras. Então, toda a unilateralidade que eu tenho é isso. O problema desse túmulo caiado e da hipocrisia é isso. Ô, Vânia, isso tem a ver com perfeccionismo na hora da pessoa, ela exteriorizar um perfeccionismo muito rígido? Pois o perfeccionismo, se eu pensar aqui, gente, a pessoa muito perfeccionista, ela tem um sintoma, tá? Que é o excesso de perfeição. Isso pode ter várias causas. É uma máscara, tá? Mas pode ser, por exemplo, culpa, tá? Pode ser a pessoa também, alguma coisa, algum complexo dela de dor tem ali. Claro que sempre a gente vai chegar na criança ferida, porque a pessoa perfeccionista, gente, ela está tentando controlar o ambiente. Então, tem algo que ela está com medo que aconteça, entendeu? Então, se a pessoa é muito perfeccionista, ela está tentando controlar a vida. Para quê? Com medo de quê acontecer, né? Das coisas saírem do controle dela e acontecer o quê? Seria no estômago? Tem uma sombra dela de dor escondida aí. E nessa tentativa de controlar o ambiente, ela está tentando evitar o contato com isso. Que pode ser uma culpa, por exemplo, pode ser uma vergonha, uma dor qualquer, e é da infância. Sempre é criança ferida, gente. A gente chega na criança ferida. E tem que ir atrás do que é, né? Mas o perfeccionismo tem a ver com isso, de eu tentar controlar o ambiente e as pessoas. Por que você quer controlar, né? A primeira coisa, a gente tem que se perguntar, por que eu estou tentando controlar? O que eu estou tentando evitar que aconteça, né? Ô, Acho que Vânia, é isso. Oi? eu tive isso, era perfeccionista ao extremo. Eu chegava em casa, eu tirava o sapato, passava o pé para ver se não tinha pelo no chão. Minhas roupas eram tudo medida. E eu comecei a descobrir que aquilo estava me fazendo muito mal, que eu não queria aquilo. Eu cobrava muito, eu queria dominar tudo, e isso é terrível. E eu ficava incomodada, mas eu não dava conta. Eu tive que fazer terapia para descobrir aonde. E eu descobri que vinha da minha infância. Vinha da É, minha infância. a gente Porque roda. papai era muito rígido. Ele exigia que tudo ficasse perfeito. Ele É, falava: se não for você fazer perfeito, não faça. Não faça mal feito. é. E eu cresci com aquilo. Eu fiz terapia anos para melhorar, mudar aquela situação, porque é terrível. Mas E o eu mais aí não importante, me enxergo fazendo mal feito, não. É, e o Você? importante, gente, é que a gente tenha coragem de fazer perguntas para nós, é. tá? O se conhecer tem a ver com se questionar. A Eu gente tem ficava me muita perguntando por certeza de que tanta isso, para coisa, que eu estou desse jeito? tem que Eu não perguntar. quero isso para mim, sabe? Eu É, questionava comigo. isso mesmo, é o caminho de autoconhecimento, né, Lourdes? Eu me questionava, para que eu estou desse jeito? Eu não preciso disso. E aí eu fui descobrindo. Até isso foi Tem que vindo à tona, desfazer. eu fui tratando. Hoje já sou 10% do que eu era. A clareza que Jesus tinha sobre a persona e os perigos espirituais advindos da identificação com ela é mostrada na sua atitude com relação aos fariseus. Então, gente, qual que é o perigo da persona? De eu estar identificada com a persona? Qual que é?
Você acha que aquilo ali esconde o outro lado. Sim. É a sombra ativada no teu inconsciente. Porque você vai agir, a sombra vai agir, você não vai perceber. Esse caso que eu contei aí, a pessoa ela faz pequenas desonestidades, ela não percebe, gente. Porque é inconsciente. É a parte aí que está o negócio. Você não percebe a contradição. Porque está ativado, está constelado, está ativado, o oposto está ativado lá. Tá? Então vamos ver o que ele fala. E ele vai citar exatamente a passagem que nós estamos estudando. Escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem bonito, mas por dentro estão cheios de ossos, de morto e toda imundícia. Assim também vós. Por fora pareceis justo aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Exatamente o oposto está constelado no inconsciente. E é por isso que eles fazem todos esses atos que Jesus está enumerando aí, em torno de todos os ai que nós vimos, 7 ais, e eles não percebem a contradição. Aí que está o problema. Aí ele continua. A referência aos sepulcros caiados, que parecem bonitos por fora, é uma referência à persona que os escribas e fariseus tinham adotado para eles mesmos, enquanto ossos de morto e toda imundície é uma imagem do interior do homem ou da sombra, que compensa essa identificação com a persona. Gente, qual que é a saída? Para Você poder enxergar isso aí, você ter mais clareza dos momentos que você está sendo tomado, de assumir as coisas difíceis, assumir quando você está sendo hipócrita. isso. E o mais importante, para a gente mudar, a gente tem que estar consciente. Então, a primeira coisa é que na hora que você vai fazer o autoconhecimento, se a honestidade é uma coisa, um valor importante para você, a hora que você pegar num pequeno gesto de desonestidade, vai ser um tremendo choque para você, que vai te mudar. Exatamente, com vergonha, com muita dor, mas vai ser libertador. Aí, a partir dali, você tomou consciência desse outro lado seu, aí você pode mudá-lo. Tem muita humildade, né? Tá? Muita humildade. Sim, a gente acha que a gente é uma coisa que não tem nada Não, daquilo que você fez. a sombra mostra isso. E outra coisa, a compaixão com o outro, né? Porque já que eu vejo como é difícil ser honesto, eu tenho mais compaixão com o outro. Não quer dizer compactuar com a desonestidade do outro, mas com a pessoa, né? Não tem julgamento. O julgamento é de Deus. Você pode ter o discernimento da ação, que é diferente. Entendeu, gente? Então, o caminho é esse. Então, ele vai falar aqui, ó, a imagem interior de sombra que compensa. É tudo na nossa psique é equilíbrio. A gente pode ver como o André, por exemplo, essa carne, ele tem um encontro com a consciência, igual ele fala, ele toma consciência de quem que ele realmente era, né? Aí a gente vê a questão da personagem, né? O que ele foi. Sim. Então, é bem essa dualidade. Você vai ver o encontro dele com a sombra quando ele está no hospital chorando. Uhum. Quando ele toma a consciência que ele é um suicida. Você vai ver aquela cena. Ele era um médico, não entendia, e ele não entendia que, por exemplo, ele era uma pessoa extremamente explosiva e que essas explosões de raiva ajudou a deteriorar a saúde dele, né? Mas, então, ele era considerado um suicida por causa disso, por causa da sífilis, né? E o excesso de comida, bebida também, né? E aí quando ele toma consciência disso, aí você vai ver ele chorando. Ali começa a surgir a humildade nele. Ele sai da persona do médico. É uma descrição muito bonita, inclusive. Ok, gente?
Jesus era bastante tolerante com a maioria das fraquezas humanas, mas fica indignado com essa identificação com a persona e o ocultismo da sombra, porque isso era algo psicologicamente desonesto, levando a uma autojustificação, falta de compaixão e rigidez. Aí que está o negócio, a rigidez espiritual. Aí não muda, né? A pessoa não quer Não, mudar. não, ela não tem consciência, né? Eu entendo assim, sabe? Ela acredita mesmo, como ela está identificada com a pessoa, né? Ela acredita que ela é aquilo. E a sombra vem para derrubar ela, para mostrar que ela não é, mas às vezes ela demora para perceber essa contradição, sabe? Então, o que que acontece? A autojustificação. Aí, aqui, ó, qual que é o problema? Aí eu faço uma coisa errada. E eu tenho sempre uma justificativa, igualzinho eu pus aquele negócio para vocês, né? A pessoa pega uma borrachinha e pega para ela e fala assim: ah, isso aqui é 30 centavos, o que que tem? Ela dá uma justificativa para o ato dela, né? Eu vou só 2 minutos pegar a mexerica, vou lá, volto, para que que eu vou pôr a faixa azul? Entendeu, gente? Então, ela tem Não, foi super rapidinho, não justifica eu fazer isso. Eu estou querendo dizer que a pessoa, automaticamente, ela dá uma desculpa para a desonestidade dela que está escondida. É isso que é autojustificação. Ao invés daquilo chocar ela, para ela tomar consciência, para fazer a mudança, ela não assume a responsabilidade. Ela vem com a desculpa. Ela faz com que o ato dela se torne ilícito, né? Exatamente, ela diminui a importância daquilo, então ela não se confrontada com A ele. importância dos outros, né? Não. E aí que está o problema. Aí a sombra não faz o papel educativo que ela tem. Porque ela não percebe. Ela está dando passando a perna nela mesma. Mas a gente faz isso, viu, gente? Ó, a gente faz porque quando a sombra faz isso com a gente, aí que você percebe que você já estava fazendo isso. Não foi a primeira vez que você não estava atenta para perceber sua contradição. Eu dei esse exemplo assim, eu fiquei tentando pensar outro aqui, não vi. Mas é isso, tá? A gente, uma hora, você percebe a sombra. Aí você vai perceber, gente, já fiz isso em outro lugar, com outra pessoa, de outra maneira, né? Vai isso aí que chama autoconhecimento, ok? Bom, né? Todo mundo vê. Então, gente, se alguém, a Lisa que salvou os negócios lá da Joana, tem um filmezinho que a Paula compartilhou para nós sobre sombra, que são vários exemplos de sombra. Tem aquele cara famoso, prefeito de Nova York, que ele pôs tolerância zero, né? E acabou com crime e com prostituição, e ele foi pego onde? Exato. Entendeu? Exatamente. Nessa situação. Não, também não lembro o nome, não. Eu até prefiro não falar nomes aqui. Depois vocês pesquisam aí, que ele é famoso. E lá no filme tem vários exemplos de pessoas, de casos famosos. O negócio é sobre a sombra, né? E tem vários exemplos, nossa, milhares deles, tá? Que vai mostrar exatamente a hora que... E não foi porque ele caiu a ficha, não, tá? A polícia deu o fraga nele que ele mandou, não é? Acabar com a prostituição, ele se tornou ilegal e perseguição, ele foi pego. É isso, né? Mas a pessoa estando identificada com a persona dela, gente, ele era capaz de dar uma desculpa para você porque ele estava ali. Entendeu? Isso se chama inconsciência. Então, eu trouxe para vocês aqui de Kardec. Ao mesmo tempo, sabe, se retirar externamente. Isso você pouco caramba. Exatamente. Lá fora você quer limpar, você dá conta nem de enxergar. A contradição sua, né? E aquilo está te atraindo de alguma maneira. Você não dá conta nem de enxergar. Você consegue receber. E lá fora te incomoda porque você está negando dentro de você aquilo. Então, como eu nego a minha atração pela prostituição, é lá mesmo que eu vou acabar.
procurando, entendeu? O problema é o contrário, é porque eu nego a atração que eu tenho por esse recanto, é que eu acabo lá. E eu quero limpar porque eu Por não quero fora. nem ver. Exatamente, aí que é o problema. Aí vem a persona, né? E esse pessoal que aparentemente é bem homofóbico, como é que é isso? Pois é, aí tem que ver a questão da pessoa com isso. Ele tem alguma questão, ele tem alguma questão relacionada a isso, né? Que dentro dele, que precisa ser resolvido o porquê que ele tem essa fobia, né? Como tem fobia por negro, por judeu, né? Não pode falar judeu, né? Por que que você está estudando judaísmo? O pessoal pergunta, né? Incomoda, né? Por quê? Né? É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. A pessoa tem que se fazer essa pergunta: o que é que tem lá na tua vida que incomoda você, o homossexualismo? Por que que incomoda o negro? Né? Por que que incomoda o judeu? São as minorias, né, que são sempre foco de projeção. Então, gente, lá no livro de Kardec está escrito assim: que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência. Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazem-no hipócritas. A liberdade de consciência é dos caracteres da verdadeira civilização e progresso. Eu trouxe isso aqui por causa da nossa educação. A gente não dá liberdade para as crianças serem o que ela é. A nossa educação, ela é castradora. Ela não é de diálogo, de aceitação da criança. E por que isso, gente? Porque se eu nego em mim, vamos dizer aqui, a preguiça, a hora que eu ver a preguiça na criança, eu vou reprimir. Porque eu nego a preguiça em mim. Entendeu? Qualquer coisa, eu nego a raiva em mim. Quando eu vejo no olho do meu filho a raiva, eu não sei lidar, porque eu não lido com a minha raiva. Então, a nossa educação é isso, que eu não dou liberdade da criança expressar o que ela é. É uma fábrica de hipócritas. Nossa educação é isso. Eu vou repetir isso, ninguém gosta de ouvir isso, mas a gente educa a criança igual educa cachorro. Você dá um presentinho quando ela faz o que você quer e você pune ela quando ela faz ou fala o que você não quer ouvir. Isso é educação de cachorro, não é de gente. Ok? Isso é fábrica de hipócrita. Não é assim. Vamos dizer, a criança fez uma coisa errada, teria que ser escutada. E ela perceber o sentimento dela que está por trás. Hoje tem cheio de livrinho para a criança aprender, né? Aqueles livrinhos a dar o nome das emoções. Quando no meio, fácil. Ou encerrar isso dentro dela, como ela mesma, né? Com ela mesma. Exatamente. Mas ela tem que ter esse espaço para se expressar. E se ela é julgada antes, né, do ato, você julga o ato, você não chega no sentimento dela. Isso é fábrica de E hipócrita. agora, sabe o que eu vejo? As próprias outras crianças já julgam também. Então, a gente criar um espaço para que o outro possa se colocar de uma maneira sem medo, né, de ser ele mesmo, dá espaço para que todo mundo consiga se colocar. Isso aí. E aí, vamos dizer assim, fica normal e o espaço fica mais leve entre as crianças, né? Mas eu Isso. acho que chega do adulto se colocar como aprendiz da vida também. Porque se eu não consigo fazer isso, eu não consigo ensinar a criança a fazer, gente. Entende? Então, todos nós aqui somos de uma geração que as pessoas não identificavam o sentimento. Mas eu tenho que fazer esse trabalho comigo, de começar a dar nome ao que eu estou sentindo. Porque senão, como eu vou auxiliar a criança? Se eu não consigo fazer isso? Isso é impossível. Você não ensina o outro o que você não sabe. Né? Então, pelo contrário, a hora que você vê nela, você se sente apavorado. Por isso, você reprime. E é muito interessante. Quando você não sabe agir também não é evoluído, né? Quando você deixa leve e deixa que a coisa flua sem repressão, aprende todo mundo. É isso aí.
É a melhor coisa, né? Agora dá trabalho, tá, gente? Isso aí tem que ter tempo. Tem que ter tempo. Isso é sim, a partir do descobrimento da psicologia, ou vem do nascimento, vem essa evolução do pensamento dessa maneira, Jesus, desse gente, raciocínio. me explica uma coisa aqui. Olha bem. Os fariseus chegam para Jesus, para os discípulos, e falam assim: o teu mestre come com prostitutas e publicanos e prostitutas. Nada. Pois é, mas o problema é prostitutas e publicanos. Gente de má vida, ok? Eles também comiam com publicanos e prostitutas, sabia? Só que não. Você vai Escondido, primeiro. né? Não, gente, nada disso. Primeiro, você está sabendo que você é um ladrão? Assim, que você aceita que você é um ladrão? Então, primeiro nós vamos fazer o sacrifício, você vai se arrepender, depois você vai mudar de vida, vai prometer que nunca mais vai roubar, vem para cá, vão ensinar, vão aprender, entendeu? Qual que é o problema de Jesus? Ele não exige nada. Ele não exigiu. Nada, ele não perguntava. Ele aceitava, sentava, porque sentar na mesa é dividir a sua vida com ladrão, com prostituta, com publicano, sentava, comia e numa boa, compartilhava as coisas e tal, e não exigia nada, ele só acolhia. Entendeu? Então, isso não é da psicologia, está lá em Jesus. Porque eu acolher no outro com amor, eu estou dando uma chance para ele curar a ferida da criança, a ferida dele, que é a causa de tudo. Então, vou voltar aqui para esse último texto, que ele é muito bom. Lamennais, a hipocrisia. Deveria haver na terra dois campos bem distintos, dos homens que fazem o bem abertamente e dos que fazem o mal abertamente. Devia ser assim, mas não. O homem não é franco nem mesmo para fazer o mal. Afeta a virtudes, hipocrisia, deusa poderosa. Quantos tiranos procriaste? Quantos ídolos fizeram adorar? Olha só. O coração do homem é realmente muito estranho, pois pode bater quando está morto, ou seja, com a indiferença. Seu coração está congelado, está morto, ele está batendo, mas sua alma está morta, né? E amar em aparência a honra, a virtude, a verdade e a caridade. Diariamente o homem se prostra ante estas virtudes e afalta a sua palavra, desprezando o pobre e o Cristo. Por um acaso sobrando cadeira aqui? Não. Não vai entrar gente aqui agora. Não, não tá não. Já entrar gente aqui agora, gente. Então, gente, olha o que ele fala. O coração está morto e bate. E ele ama em aparência tudo isso, a honra, a virtude e a caridade. E ele se prostra e falta a sua palavra, né? E despreza o pobre e o Cristo. Ou seja, isso é hipocrisia, é isso que ele está dizendo, né? Fala que ama tudo isso, mas os atos dele estão mostrando, né? Quando ele despreza o pobre, quando ele falta com a sua palavra, tudo isso, na vivência dele, vai contra tudo aquilo que ele diz que ele ama. Ok? Todo dia mente, todo dia é um tartufo, ou seja, um impostor. Quantos homens parecem honestos porque a aparência muitas vezes engana? Cristo chamava-se pouco caiados. Isto é cheio de podridão por dentro e limpos por fora, brilhando ao sol. Homens, na verdade, tu parece essa morada da morte. E enquanto teu coração estiver morto, não serás inspirado por Jesus, essa luz divina que não clareia o exterior, mas ilumina o interior. Morada da morte, porque se o coração está parado, está indiferente, congelado,
né? E a gente está preso na hipocrisia, então Jesus não pode estar brilhando lá dentro, né? De nós. A gente está perdido desse Cristo interior nosso, né? É o Cristo interior, né? A hipocrisia, entendei bem, é o vício da vossa época, e quereis fazer-vos grandes pela hipocrisia. Em nome da liberdade vos engrandeceis, em nome da moral vos embruteceis, em nome da verdade a gente mente. Com Cristo, gente, como eu faço é tão importante como o que eu faço. Eu não posso conseguir uma coisa boa mentindo. Não pode, é isso que ele fala. Em nome da verdade, você mente? Isso é hipocrisia, tá? Em nome da moral, você faz as coisas que são imorais. Como assim? A sua inteligência está cega, não pode. A maneira, o caminho que você trilha é tão importante quanto o objetivo seu. Isso é claro, ok? Sabe que é errado fazer o certo, mas O que você quer está certo, mas você quer usar caminhos escusos para conseguir. Isso chama hipocrisia. Mesmo sem ter consciência disso. É, Mas exatamente. você não consegue uma iluminação que te deixa leve, nem aquele contato com a luz. Deixa êxtase, assim, né? Você não É, lembrei sim, a intenção é isso, né? Que venha. cuidado. Sim, a intenção é essa. A intenção é essa. não sei, é quase como um filho pródigo, né? Ele chegou uma hora que ele não vai É, saturação daquele. o inconsciente não desiste, tá? E você tem um inconsciente que quer se realizar, que é o divino dentro de você. Ele não desiste. Só te conto isso.